Olá, está no ar o primeiro episódio do No Alvo. E para começar com tudo, nosso primeiro entrevistado é o Caio Teles. Será que ele vai revelar tudo? Você vai descobrir agora, num programa que não tem medo de perguntar. O No Alvo começa agora. Olá, um prazer estar aqui no programa No Alvo, nessa estreia aqui na Center TV. Queria dizer que esse flash está bem na minha cara. Brincadeiras à parte, gente, um prazer estar aqui no programa No Alvo, nessa estreia aqui da Center TV. Essa emissora que eu admiro tanto, né? Uma emissora linda de programação. Então, parabéns à Center TV, inclusive, pela estreia desse programa. Para quem não me conhece, sou Caio Teles, sou apresentador e vice-presidente da TV Mundial. Satisfação poder estar aqui. Eu vou responder 10 perguntas bem intensas aqui para vocês, e aí vocês dizem aí, né, as suas opiniões. São perguntas bem intensas que eu ouso dizer que eu tô com medo dessas perguntas, mas vamos lá responder. Ó, a primeira, Caio, seja sincero, qual é aquela emissora que você não curte muito, mas ainda assim respeita pelo que representa? Bom, eu vou dizer, eu não tenho muito uma emissora X, né, da medição, mas eu diria que é a TV Nacional. Calma, vamos explicar. Não venham me atacar com haters. A coisa é a seguinte, como vice-presidente da TV Mundial, a gente já recebeu muitos haters da TV Mundial ou da TV Nacional contra a gente, muito de concorrência, querem diminuir outras emissoras, não só a TV Mundial, querem diminuir emissoras, inclusive como a Center TV, outras emissoras da medição. E eu acho que para você crescer, você não cresce diminuindo o outro, você cresce ajudando o outro a crescer, você cresce junto, os dois. Eu vejo que hoje a TV Nacional é muito snob, podemos dizer assim, na questão de concorrência. Eu acho que tudo é concorrente. Eu vejo que a gente não tem que lidar com concorrência, e sim com parceiros de trabalho do mesmo ramo de comunicação. Então, eu acho não acho legal esse tipo de atitude de concorrência, mas, como eu falei, eu respeito muito a emissora, só que realmente a gente tem que botar um papel, né? Tem que botar uma pessoa, ou no caso a emissora. E então eu vou colocar a TV Nacional, porque, no meu ver, gosto muito de ser snob, quero diminuir outras emissoras e quero crescer com isso. Tá? Ok. Já rolou convite de alguma emissora concorrente que você recusou na hora? Conta os bastidores dessa rejeição. Rapaz, eu vou falar essa. Essa é até engraçada, porque eu recebi um convite dessa emissora aí que tá na telinha, que eu tô aqui sendo entrevistado hoje, né? Bom, gente, só que, claro, eu não recusei na hora. Mas eu acho que de pedir de emissoras, eu acho que de conhecidas aqui não teve. Teve de outras, algumas não é que eu recusei de hora. Inclusive a Center TV, faz um bom tempo, e a Center TV me convidou para fazer parte do grupo de comunicação. Na hora, não é que eu já recusei de cara, é que eu pensei. Aliás, eu era diretor jornalístico da TV Mundial, era apresentador. Hoje eu sou vice-presidente, então
aumentou ainda mais o cargo, mas eu reconheço que a CNTV é uma grande emissora, inclusive falo e repito aqui para vocês que estão assistindo, inclusive para a direção da CNTV, vocês são uma grande emissora, só crescem cada dia que passa, tá? Então, já recebi sim convite em uma emissora, CNTV, só que não recusei na hora, mas não aceitei o pedido. Vamos lá, pessoal, continuar aqui as perguntas. Terceira pergunta. Teve alguma vez que você se arrependeu de aceitar um projeto ou programa? Qual foi? Ai, meu Deus. Pergunta complicada. Mas eu acho que na minha trajetória de comunicador, nunca passei por isso não, ou eu recebi um convite de emissora e não aceitei, ou aceitei, mas todas que eu aceitei, claro, nenhuma me arrependi. Só que tem o seguinte, na TV Mundial eu já fui apresentador de um programa que já é extinto, que foi, como é o nome? Nossa, eu não lembro agora, mas era um programa no dia de domingo à noite, que hoje pode-se dizer que o Revista do Domingo ocupa o espaço dele, né? Pronto, eu apresentei aquele programa, só que eu vejo que ele flopou, né? Vamos ser sinceros, aquele programa flopou, por isso que hoje, inclusive, depois de 4 edições, a gente tirou ele da nossa grade. Isso faz um bom tempo já. Então, meio que eu me arrependo por ter apresentado, porque não deu certo. Mas com outros áreas deu certo. Inclusive, tô aí no Boa Tarde Mundo, que inclusive esse ano vai fazer 2 anos, né? 2 anos de Boa Tarde Mundo, 3 anos de TV Mundial, 3 anos de Jornal Mundial. E, enfim, tem muita coisa legal pra gente celebrar esse ano lá na TV Mundial. Próxima pergunta. Existe algum apresentador ou apresentadora que você acha super estimado? Quem seria? Estimado. Você não quer estimado, meu povo? Pera aí. Você nem o que é estimado. Eu vou pesquisar o que é estimado, tá? Eu vou ser bem sincero aqui pra vocês. Não é querendo babar ninguém, não. Mas o meu chefinho, com certeza. Bom, não sei se pode falar mais de um aqui, mas em primeiro lugar, com certeza eu vou falar meu chefe querido, o Gabriel Monteiro, né? Que provavelmente ele não sabe nesse momento que eu tô gravando, que eu tô falando dele. Mas quando ele estiver assistindo isso, provavelmente vai estar vendo um apresentador que eu acho super estimado. É o Gabriel Monteiro, né? Pra quem não conhece, presidente da TV Mundial. Eu conheci ele há 2 anos e alguns meses. 2 anos e alguns meses, acho que quase 3. E onde eu perguntei como faria para entrar na TV Mundial. E aí eu sempre fui recebido com o maior carinho, principalmente por ele, que sempre foi nosso chefe. É o fundador da TV Mundial, então eu tiro meu chapéu com certeza para ele. Eu acho uma pessoa, não só como apresentador, claro, mas como pessoa. Quem realmente conhece ele sabe que ele, como pessoa, é uma pessoa super estimada, que eu tiro meu chapéu, que eu admiro muito, também como profissional. Então eu vejo que, para colocar nesse cargo dessa pergunta, vou falar o Gabriel. Ele é uma inspiração no jornalismo. Para mim, ele já é mais velho, claro, do que eu, mas com uma experiência, inclusive, de direção, não só de apresentação, mas como dirigir uma equipe. Ele consegue dirigir uma equipe muito bem. A equipe da TV Mundial, ele sabe realmente conduzir uma equipe. Não é qualquer pessoa que sabe tanto lidar, tanto conseguir dirigir uma equipe grande. E ele realmente consegue até hoje, há 3 anos, né? E eu super admiro ele, principalmente por toda a sua fundação. Ele fundou a TV Mundial quando ainda nem tinha nome, era o extinto Jornal Nacional, que hoje o nome mudou, é Jornal Mundial, claro. E eu admiro muito ele justamente por isso, por ele ter criado do pouco, e hoje, claro, a gente
tem que avançar cada vez mais, e hoje hoje ele conseguiu crescer a nossa TV. Ele começou lá de baixo e hoje está aqui. Claro que o nosso processo é subir cada vez mais nas audiências, nas nossas produções, mas, enfim, como eu já estou enrolando aqui, né? Mas essa pessoa que eu vou colocar é o Gabriel. E a próxima pergunta: qual foi o momento mais tenso que você já viveu nos bastidores da TV e nunca contou publicamente? Eita, essa daqui me pegou, viu? Deixa eu ler aqui de novo. Qual foi o momento mais tenso que você já viveu nos bastidores da TV e nunca contou publicamente? Bom, no ano que a TV Mundial deu uma pausa, parou com seus trabalhos, o ano de 2022, se eu não me engano, eu entrei para uma web emissora, que eu não vou citar nomes, que inclusive ela já é extinta, né? Ela já não existe mais, mas eu entrei para uma web emissora e lá eu passei por algumas desavenças, principalmente com a direção. Inclusive foi por isso que eu saí da emissora, né? Então, não fui eu que fui convidado, eu pedi para entrar na emissora. Eu pedi para entrar na emissora e lá eu não fui muito bem recebido. Eu acho que por não ser realmente convidado, eu acho que eu fui meio que menosprezado, poderia dizer, e toda a equipe tinha um programa, eu não tinha. Eu estava rodando ali entre reportagens e substituía, até que um dos apresentadores saiu da emissora e eu, por últimas vias do caso, fiquei no lugar e peguei o programa, né? Claro, eu tenho muito agradecimento a toda a direção que teve nessa TV, que não durou muito tempo, claro. Tenho uma gratidão, fez parte da minha história, claro, mas no começo ali, posso dizer que foi um momento meio tenso, por não ser sido aceito, talvez, se pode dizer assim. Já se sentiu boicotado ou sabotado por alguém dentro do meio televisivo? Pode dizer quem? Eu acho que dessa mesma, seguindo ainda a lógica da outra pergunta, dessa mesma emissora que eu integrei durante esse tempo, em 2022, se não me engano, eu não vou citar nomes, quero nem citar o nome da emissora, que já nem existe mais, mas sim, eu já me senti boicotado ou sabotado. Eu acho que na parte que quando eu substituí um apresentador lá no programa, e depois eu fui deparado com você não tá mais na nossa TV. E 2 dias depois a direção se arrependeu, porque não sei, mas chamou de volta. E de volta eu vou ter continuando como repórter. E não me colocaram para substituir e apresentar esse programa, enquanto o apresentador tinha saído. E sim, eu continuei sendo repórter. Isso foi tudo muito no começo, mas eu tenho muita gratidão por essa emissora, né? Porque já indo ali pro final, eu já era diretor executivo da emissora, porque mudou também a presidência. Então, né, eu imagino que foi mais fácil dali pra frente. Mas eu, naquele momento, pelo presidente da TV, naquele momento, que hoje eu tenho muita admiração, a gente continuou contato, claro, mas eu digo que me senti sabotado naquele momento de me trocarem por outra pessoa. Quando o apresentador saiu, eu assumi o apresentador e quando chegou outra pessoa me botaram pra fora. E depois se arrependeram. Mas enfim, como eu falei, hoje eu não guardo mágoas, principalmente porque, como eu falei, o presidente daquela época naquela TV, já manteve contato depois disso. Vamos lá, sétima pergunta: se você pudesse tirar um programa do ar hoje, qual seria e por quê?
Eu acho que é de emissoras aqui da medição, né? Claro. Nada contra a TV Nacional, nada contra mesmo, mas eu tiraria o Domingo Espetacular. Vamos lá. Ordem de fatores. Primeiro, plágio. A TV Nacional não criou o Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular é da Record, acho que todo mundo já sabe. E, claro, não tiraria apenas por isso. Mas, agora indo pro lado, claro, divertido, porque eu preciso colocar alguém nesses nomes. Eu tiraria principalmente também por bater de frente no programa da TV Mundial, bicho do domingo. Mas, brincadeiras à parte, eu vejo que eu não acho legal imitar nomes de emissoras que já existem, principalmente emissoras grandes que podem te meter um processo, né? A gente, inclusive, da TV Mundial sempre preservou muito isso, para não copiar nomes, logos, enfim. Durante muito tempo a gente copiou, inclusive. A gente se arrepende muito, a gente perdeu nosso canal depois de mais de 1.000 inscritos. Hoje a gente tá com 350 e pouco. A gente continua até hoje tentando voltar àquele nível. Foi uma perda danada. Por isso que é uma dica de amigo mesmo aqui pra TV Nacional. Parem de usar o nome do Domingo Espetacular ou outros programas Bom Dia Sábado que tem. Agora acho que foi extinto por causa da saída do Carlos Eduardo, né? Mas enfim, procurem sempre, e isso não digo só para a TV Nacional, para todas as TVs, procurem sempre inovar com nomes próprios, com logos próprios, sem ser plágio. Vamos ter criatividade, vamos fazer coisas próprias, tá? Vamos fazer coisas próprias. É uma dica realmente de amigo, pra levar pro coração, tá? Que eu já tive uma experiência de perder canal por isso, inclusive recentemente a TV Nacional perdeu canal. Imagino também por usar esses nomes de outros programas, reportagens de outros programas. Então vamos sempre, para todas as emissoras aqui da medição, vamos sempre procurar fazer o próprio, sem querer copiar. Isso eu digo também não é nem de plágio. Vamos tentar focar no seu. Porque muitas emissoras da medição procuram muitos defeitos nas outras TVs e não pensam no seu próprio. Eu acho que é isso porque às vezes não crescem. Então, para crescer, você não diminui o outro. É o que eu até falei. Para crescer, você cresce e ajuda o outro a crescer junto com você. Então, eu acho que antes de tudo, humildade. Humildade. Fica aí a dica para as emissoras da medição. E eu joguei a bomba no ar. Aí vocês veem aí de quem que eu falei. Qual é a maior mentira que já inventaram sobre você na mídia? Rapaz, essa é complicada. Eu acho que nunca teve nada no meu nome relacionado a brigas na mídia ou inventaram sobre mim. Eu acho que teve, realmente, mas não foi muito circular. E não foi nada televisivo. Foi coisa mais pessoal mesmo, que eu acho que aqui não vem ao caso, mas era sobre época de campanha política e inclusive meu Instagram foi derrubado nessa época de denúncia que meu nome veio à tona. Inclusive depois conseguimos recuperar a conta, esfregar na cara da pessoa que puxou um bonde pra denunciar minha conta. Mas como eu falei, isso não veio a caso por ser coisa pessoal, mas já soltando aqui a bomba, eu tive minha conta denunciada por um grupo de pessoas, organizado por uma pessoa, por causa de política, por causa que eram contra o meu apoio político. A pessoa era de outra cidade, só que era contra o que eu apoiava, que eu vejo como seriamente totalmente sem noção. Cada um tem o seu apoio, cada um tem a sua certa opinião. E aí nisso derrubaram minha conta por causa de coisas que eu tava falando, né, sobre política. Então, foi nesse tempo, nas eleições de 2024, pronto. E aí eu tive minha conta derrubada
E depois o Instagram reconheceu que eu não estava fazendo nada demais. E que denunciaram porque era um bando de tolo. E eu consegui voltar com minha conta. Para esfregar na cara das pessoas que denunciaram. E principalmente da pessoa que puxou o bonde. Que eu tenho, não guardo mágoas, não costumo. Mas que eu tenho certa raiva até hoje. E essa pessoa até hoje tenta infernizar a vida. Não só de minha, mas da emissora que eu participo. Inclusive um dia desses. Tá aí no ar, nos comentários do Bastidores da Web TV. Tá aí no ar, vocês tirem suas conclusões. Tem alguma emissora ou projeto que você se arrepende de não ter aceitado? Não, que eu me arrependo não. Eu vejo que, por exemplo, que eu dei o exemplo da Center TV, que já me chamou para fazer parte do grupo. Eu não me arrependo por não ter aceitado, mas eu também não me arrependo por... Não sei como é que eu explico. Por exemplo, eu não aceitei, mas foi por opção minha. Foi porque eu realmente estava no ramo focado na TV Mundial, principalmente porque agora eu virei vice-presidente, certo? Então, não digo que foi... Não digo que foi que eu fiquei arrependido de não ter aceitado, né? Mas eu vejo que se, claro, eu tivesse ido pra Center TV, teria crescido sim. E seria um bom programa, independente se fosse programa, qual programa eu iria apresentar, claro. Mas eu vejo que eu cresceria sim. Me arrependo de não ter aceitado? Não. Porque eu vejo que realmente a TV Mundial é minha casa. Eu tô lá, foi lá onde realmente começou toda a minha carreira, pode dizer assim, né? Eu comecei numa web rádio de notícias, depois criei meu próprio portal e depois disso eu entrei pra TV Mundial e tô aí até hoje, né? Então faz parte da minha vida, eu não poderia largar assim. Não me arrependo, como eu falei, de não ter aceitado o convite, mas eu vejo, super reconheço que se tivesse acaso aceitado, faria sim teria feito sim uma boa escolha de entrar para a Center TV, no caso. Essa última aqui, para encerrar, se pudesse mandar um recado direto para uma pessoa que tentou te derrubar, o que diria agora? Eita, que essa daqui emenda com o que eu tava falando de derrubar a minha conta lá por causa da época da eleição. Eu acho que eu vou dar 2 recadinhos aqui para essa pessoa. Primeiramente, pense no seu, procure o seu, porque eu acho que cada um tem a sua opinião, seja partidária, seja do que for, qualquer um tem a sua opinião. Ah, mas eu sou contra a sua opinião. O problema é seu, porque a opinião não é sua, a opinião é do outro, e essa outra pessoa não pediu sua opinião. Agora, se ela realmente tiver te pedido a opinião, tá ok, você tá certo. Agora, se essa outra pessoa não pediu sua opinião, você não vai lá e dá a sua opinião. Você fica no seu canto. Porque eu, por exemplo, naquele tempo, não afrontava ninguém. E essa pessoa veio mexer com quem tá quieto. E aí teve que ouvir. Tanto que derrubaram minha conta e hoje voltei com minha conta. Não hoje, né? E depois voltei com minha conta normalmente, pra esfregar nas caras desse povo. Então, vou dizer bem aqui, porque se acaso essa pessoa estiver assistindo, se acaso, é provável, mas não é provável, porque ela conhece esse veículo de comunicação. Mas, se ela estiver assistindo, você sabe que é pra você. Procure o seu e tente o seu. Que, aliás, essa pessoa também entrou no ramo da política e também não conseguiu. Tentar humildade sempre em primeiro lugar, antes de tudo. E outro recado para a pessoa que já está tentando derrubar, só que aí já no ramo do meio daqui das web TVs. Procure o seu também, tá? Procure aumentar você crescer. Você crescer e não se importa com os outros. Você tenta crescer, se
se puder ajudar aquela outra pessoa a crescer também, perfeito, maravilhoso. Mas procure o seu, caminhe no seu. Só dê o seu pitaco, só meta o seu barquinho se o lago te chamou. Então, antes de você querer opinar nas emissoras, por exemplo, dos outros, ou nas programações dos outros, procure melhorar a sua para falar depois das outras, ok? Essa aqui foi bem direta. Essa pessoa, se estiver assistindo, talvez não entenda que foi para essa pessoa, mas no fundo ela vai sentir, tá? Gente, acabou as perguntas. Foi longo, foi bem longo, mas passou rápido, né? Obrigado, gente, por ter essa oportunidade de estar aqui no programa No Alvo. Obrigado, Center TV. Obrigado, Igor Rafael, por ter feito o convite. Estou muito feliz, claro, e parabenizar a Center TV pelos crescimentos, pelos 2 anos agora que completou, pela nova programação. Parabéns, Center TV. Vocês cada dia, e eu reconheço que cada dia vocês crescem cada vez mais. Parabéns para vocês. Muito obrigado novamente pelo convite. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.